fato, foi elaborada uma nota a partir dessa reunião que fizemos no Supremo Tribunal Federal. Participaram todos os ministros do Supremo, os representantes do Poder Executivo, o ministro Rui Costa e o ministro Jorge Messias, eu como presidente do Senado e o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. E o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, também participou. Uma reunião muito produtiva, de muito bom diálogo, com um propósito muito comum de solução. Todos nós sabemos da judicialização desse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é um tema eminentemente político, mas que, uma vez judicializado, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. E ficou ajustado dessa conversa que fizemos institucional, e repito, de muito bom nível, alguns parâmetros e alguns ajustes que vêm muito a calhar e são muito importantes para o Brasil como um todo na execução orçamentária. O primeiro deles, a compreensão de que as emendas parlamentares são um instrumento democrático e muito importante de concepção do orçamento. O orçamento não pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Ele pertence ao Brasil e é feito tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Segundo lugar, que essas modalidades de emendas parlamentares, que são as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão, são instrumentos legais e legítimos de participação orçamentária pelo Poder Legislativo e que devem sofrer ajuste justamente para se buscar o máximo possível de transparência, de rastreabilidade e de eficiência no gasto público, que é um objetivo que todos nós temos, de conferir qualidade no gasto público. Diante disso, alguns pontos nós discutimos e chegamos num consenso de que as emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E Executivo e Legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos, dar mais clareza e objetividade para aquilo que a Constituição Federal já determina de que uma emenda impositiva individual só pode ser executada se observar esses rigores técnicos. Então, esse é um ajuste importante que será feito a partir dessa parametrização do que são, com clareza, esses impedimentos técnicos que evitam a execução de uma emenda individual de natureza impositiva. Mas a impositividade, ela é uma regra constitucional e, enfim, aceita por todos, compreendida por todos como sendo comando constitucional, deverá ser observado. Nas emendas individuais, há essa modalidade das transferências especiais, que foram inseridas no ordenamento jurídico por uma emenda constitucional mais recente, que foi apelidada das emendas PIX. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive, eventualmente, até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. Ou seja, algo também muito inteligente e interessante para o país e com a referência sempre da fiscalização do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle, de modo geral, que devem também fiscalizar esses recursos. Em relação às emendas de bancada, também um entendimento geral
de que as emendas de bancada são importantes para os estados e para o Distrito Federal, mas devem se pautar em critérios, sobretudo, de objeto estruturante, para evitar que sejam uma forma de travestir a emenda individual. Então, a bancada do Estado se reúne, define o que é estruturante para aquele seu Estado, e a emenda de bancada cumpre esse papel e essa finalidade, tendo como objeto algo estruturante de interesse mais amplo, de interesse estadual. Acho também que é muito inteligente, preserva as emendas de bancada, também a natureza impositiva delas, mas, ao mesmo tempo, garante que elas não sejam a soma de interesses individuais, mas algo realmente amplo com objeto mais estruturante, a construção de um grande hospital, a execução de uma obra numa rodovia, a construção de uma barragem, a construção de uma grande ponte. Então, são exemplos de que podem ser usadas as emendas de bancada com critério de qualidade de gasto público. Em relação às emendas de comissão, lembro que na discussão que havia em relação às emendas de relator, num passado recente, sempre se dizia que as emendas de comissão eram um caminho inteligente para poder dar a natureza mais qualitativa e temática daquela emenda em determinadas comissões. Ou seja, ao tratar de assuntos de educação, ao invés de ficar na mão de um relator geral do orçamento, vai para a Comissão de Educação. Ao se tratar de recursos para a saúde, ao invés de ficar na mão de um relator geral, vai para uma comissão de saúde das duas casas. Então, em relação às emendas de comissão também, houve um entendimento de que elas devem ser mantidas, cumprindo o requisito de serem também de interesse nacional e de interesse mais regional e mais amplo. Vedada essa pormenorização ou essa individualização que acaba cumprindo uma função como se emenda individual fosse, e não é a natureza da emenda de comissão. E que também Executivo e Legislativo ajustarão nos próximos 10 dias uma parametrização dessa forma de alocação de recursos nas emendas de comissão.